Vamos lá. Então, MDC de 12, 32 e 64. Vou botar aqui, ó, 12. Onde é que fica a página do livro no slide? Pois é. Vamos lá. MDC 12, 32, 64. Se é MDC, lembra, nós vamos pegar apenas os divisores comuns. Obrigado, Jadiele. Muito bem, isso aí. Vamos então, tem número par, então a gente começa por 2. Lembrando que, por regra, nós só podemos utilizar números primos. E o único número primo que é par é o número 2, não é isso? Então, por 2. E aí eu venho dividindo sucessivamente. 12 dividido por 2 dá 6. 32 dividido por 2 dá quem? Dá 16. 64 dividido por 2 dá 32. Continua tendo número par, continuo dividindo por 2. Pode falar. Eu não entendi. Ah, sim, 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 sim. É, pode, mas tem que ter cuidado, ok? Tem que ter cuidado. De novo, Samila, é livro 1, gente. Estamos no livro 1. Vamos lá, dividido por 2 dá 3. Aqui dá 8 e aqui dá 16. Ainda tem números pares, então continuamos por 2. Por 2, eu vou repetir porque não é divisível. Vai dar 4, vai dar 8. E ainda continuo dividindo por 2, ó. Por 2 dá o quê? Repete. 2, não é isso? 4. Por 2, porque ainda tem número par. 3, 1, 2. Por isso. 1 e 1. Pronto, por fim eu tenho 1, 1 e 1. Pronto. Esse cálculo daqui eu só faço uma única vez. Eu não preciso fazer ele para MDC e para MMC. Entendeu? Eu só faço ele uma única vez. Eu vou até apagar aqui em cima. Não, não vai dar o mesmo resultado. Eu vou explicar como é que eu vou usar esse mesmo cálculo uma única vez. MMC e MDC. Como eu disse para vocês, eu ia fazer primeiro o MDC, não foi isso? Pronto, então vamos lá. MDC, como o nome já diz, máximo divisor comum. Eu quero o MDC de 12, 32 e 64. Lembra que eu falei para vocês? O MDC, eu vou pegar apenas o número que está dividido todos ao mesmo tempo. Então, vou olhar esse primeiro 2, não é isso? Está dividindo. Ó, ele dividiu todos. Esse 2 aqui de baixo, ele também dividiu todos? Dividiu todos. Esse 2 aqui dividiu todos? Esse aqui dividiu? Esse aqui. E esse 3 dividiu todos? Não, ele só dividiu o primeiro. Então, quando o professor pergunta assim, olha, dividiu todos, você vai olhar embaixo. Ele dividiu ao mesmo tempo o 6, o 16 e o 32, ele dividiu, ó, deu 3, 8 e 16. Esse 2 aqui dividiu todos, ele não dividiu 3, então ele não dividiu, ou seja, ele não é, ok? Um divisor comum. Esse número primo, a partir desse terceiro número 2 aqui, não é nenhum mais é número primo. Então, só sobrou o quê para eu calcular o MMC? 2 elevado ao quadrado. Então, para calcular o MDC, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Então, está aí, ó. O MDC de 12, 32 e 64 é 4. E o MMC, quem é? O MMC vai ser o seguinte. Eu vou pegar o todos. O MMC de
Isso. Um MMC de 12, 32 e 64, eu vou fazer aqui, ó. Eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a Agatha falou aí, 2 elevado à sexta potência vezes 3. E 2 elevado à sexta potência é a mesma coisa que o quê? 64, não é isso? Então vai ficar 64 vezes 3. Então, ó. Por que 2 elevado à sexta? Porque eu tenho o número 2 que aparece 6 vezes. Vezes 3. Então, o MMC eu pego divisores comuns e não comuns, ou seja, eu pego tudo. E o MDC eu pego apenas os divisores comuns, aqueles números que dividiram todos ao mesmo tempo. Quem não dividiu ao mesmo tempo, eu excluo. Então, nesse caso aqui, 64 vezes 3 dá quanto? Não, faz a continha direta aí. Isso mesmo, 192. Então, MMC é 192. Perguntas? Faça agora o cálice para sempre. Quem não fez, dá um print e copia, que eu vou dar o tempo para copiar. A gente vai para a próxima questão, página 80. E eu também tenho que falar com vocês a respeito da segunda parte da nossa pontuação, que vale 4 pontos. Para quem não fez, a outra parte aí já vai ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Vai ter que correr para não acumular atividade de matemática. Eu vi, Agatha. Vamos lá? Vou fechar aqui essa tela. Oi. Pronto. Uhum. É porque, gente, é assim, ó, às vezes cai um igual ao outro, a primeira questão, mas eu coloquei de uma forma que para cada aluno, para cada vez que você abrisse, a questão muda, a posição muda. Vamos lá? Questão de número 1 da página 80. Uma escola recebeu 700... Depois a gente fala de atividade pontuada. Vamos corrigir aqui. Uma escola recebeu 65 jogos educativos distintos. A diretora pretende fazer embalagens com mais de 4 desses jogos e distribuir entre as salas de aula. De quantas formas podem ser confeccionadas essas embalagens? Então, assim, ó. Não. Aí é divisibilidade. Cuidado. Ela está dizendo assim, ó, preste atenção. Ele tem 65 jogos e nesses 65 jogos ele tem que colocar dentro da embalagem, ó, com mais de 4 jogos. Então ele está dizendo assim, ó, quantos jogos pode ter dentro de cada embalagem? Então eu vou encontrar os divisores de 65 que são maiores do que 64. Não, Lucas. Quem são os divisores de 65 que são maiores do que... Lembra do conjunto dos divisores? O conjunto dos divisores começa por 1 e termina sempre com ele mesmo. Só que é o seguinte, eu tenho que dividir em embalagem. São 65 jogos. Se eu colocar 5 jogos em cada embalagem, é possível? É, porque 65 é divisível por 5. Concordam comigo? Por que eu sei que é divisível? Pronto. Então, se eu dividir por 5, vão ter quantos jogos em cada embalagem? É isso que ele está querendo. Então, eu vou ter, eu vou ter quantas embalagens? Desculpe-me. Se eu tiver 5 jogos em cada embalagem, quantas embalagens eu vou ter? Então, é essa a pergunta que ele está fazendo. De quantas formas podem ser confeccionadas essas embalagens? Primeiro, vamos encontrar os divisores. De 65 maiores do que 4, ok? Então, bota aqui, ó, divisores
Bota aqui, ó, divisores de 65 maiores do que 4. Maiores do que 4. Para ficar bem claro isso. Por que ele tem que ser maior do que 4? Porque a diretora já disse, ó, fazer embalagens com mais de 4 desses jogos. Então, mas professor, o conjunto dos divisores começa sempre por 1 e termina com ele mesmo. Então, eu não posso usar 1, porque 1 é menor do que 4. Não posso usar nem 2, nem 3, nem 4, porque são menores do que 4. Então, vamos começar por 5. Por 5, ele é divisível por 5. Depois, se ele é divisível por 5, será que 65 é divisível por 6? Não, porque a gente já sabe que ele não é divisível por 2, não é isso? Porque ele não é par. Então a gente já sabe. Então não pode ser divisível por 2 ou por 6. Vamos lá, ele é divisível por 7? Aí eu vou pegar qualquer número, vou pegar o 65 e vou dividir por 7. Ele é divisível? Não vai dar uma divisão exata, porque ó, 7 vezes 9 dá 63, 7 vezes 10, 70. Então não é divisível por 7. É divisível por 8? Não, porque 65 já não é par. E tudo aquilo que vocês já aprenderam sobre critérios de divisibilidade já vai usar aí. Ele é divisível por 9? Não, ó, 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. Não dá. Ele é divisível por 11? Não. Geralmente, números multiplicados por 11 são sempre iguais. Ó, 6 vezes 11, 66. Então, não é. Por 10, porque não termina em 0. Por 12, ele já não é par. Será que ele é divisível por 13? É. Se vocês repararem, ó, 13 vezes 5 dá 60. Ok? E 5. Quer ver? 13 vezes 5. Ó, 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. Tá vendo? Vai dar exatamente 5 vezes 3, 15. E o próximo número é qual? O próprio 65. Vamos então? Olha só. Como é que vai ser? Esses são os números maiores. Então a diretora quer dividir embalagens. O que é que vai acontecer? Se forem 5 embalagens, quantos jogos vão ter dentro de cada embalagem? Quantos jogos vão ter? Ó, 5 vezes 3, 15. Com 13 jogos. Se tiver 13 embalagens, cada embalagem vão ter quantos jogos? E isso era só prestar atenção que é o inverso. E se tiver 65 embalagens? Eu não posso ter um jogo, não é isso? Seria um jogo, mas, por regra, a diretora falou o quê? Que tem que ter mais do que 4 jogos. Então, eu vou ter que colocar o quê? Uma embalagem. Vou ter que fazer o inverso. Uma embalagem vai ter quantos jogos? Isso. Tá aí. Por que eu não posso fazer o inverso? Porque a diretora deixou bem claro que as embalagens têm que ter mais do que 4 jogos. Por isso eu já falei para vocês que é para colocar no caderno. Vocês não têm nem direito. Pois é. Vocês não... Se você entender, tudo bem. Se você não entender, aí vai ser problema para você, né? Uhum.
Anota aí, vamos passar adiante. Podemos avançar? Todos? Pronto, então vamos lá. Vamos lá, próxima questão 2. Marcela toma 5 mamadeiras por dia. Para o preparo de cada uma dessas mamadeiras, são usadas 4 colheres de sopa de leite em pó especial para bebês. Sabendo que uma colher de sopa corresponde a 13 gramas de leite em pó, responda o que se pede. A. Marcela consumirá o conteúdo de uma lata em quantos dias? Tem um erro aí nessa questão, não é isso? Tem um erro nessa questão aí. Sabe qual é o erro dessa questão? A questão não fala qual é a quantidade que tem numa lata. Erro. Gente. Aonde? Aonde é que tem 800 gramas? Olha o texto aí, gente. Olha o texto. Olha o desenho da lata aí na minha tela. Peraí, peraí. Ô, gente, é no livro de vocês, no meu não tem. Então eu vou acatar o livro de vocês, ok? Pronto, vamos lá. No livro de vocês tem aí, porque no meu não tem. Tá vendo a foto do livro aí? Pronto. Tá vendo aí o que é que está acontecendo? Essa é a foto da questão. Então não está aparecendo. Então temos. Vocês disseram que no livro de vocês está aparecendo quanto? 800 gramas? Pronto, 800 gramas. Vamos acatar aqui, ó. Pronto. Agora a gente pode resolver. Questão de número 2, então. Vamos lá. Letra A. Bom, então ela toma 4 colheres de sopa, não é isso? Em pó especial para bebês. Então são 4 colheres, sabendo que cada colher de sopa são 13 gramas. Então 4 vezes 13 dá quanto? A gente vai fazer primeiro 4 vezes 13. Então 13 vezes 4. Dá quanto? Pronto. 52 gramas. Olha só. Cadê? São 4 colheres de sopa em leite de pó para bebês. Ela vai consumir uma lata de leite. Ela toma 5 mamadeiras por dia. Se ela toma 5 mamadeiras por dia, eu vou pegar esses 52 gramas, não é isso? E vou multiplicar por 5. Que vai dar quanto? 10. Não é isso? Vai 1, 25, 26. Por dia, ela consome 260 gramas. Bota aqui, ó, por dia. Então, por dia, um bebê consome 260 gramas desse leite que ela toma. E agora, eu tenho 800 gramas em uma lata. Em quantos dias vai consumir? Eu vou fazer o quê? E aí? Não, não. O inverso. Eu vou pegar 800 gramas e vou dividir por 260. Vamos fazer lá a divisão? A gente pode eliminar o zero, ó. Então vai ficar assim, ó, 80 dividido por 26. Quanto é que dá? 26 vezes 3, vamos fazer aqui.
3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Ó. Vai dar 78. Então, menos 78 aqui, sobra 2. Pronto. Então, em quantos dias... Ô, gente, desliga o microfone, Wesley. Tá com o microfone aí, está mexendo em alguma coisa. Vai lá. Então, significa, nessa letra A, que ele vai consumir em 3 dias. Então, resposta... em 3 dias. Tudo bem, contanto que você entenda. Ainda falta a letra B. Letra... Não sobra 2. Na verdade, ó, nós estamos trabalhando com 260 vezes 3, que dá 780. Esqueceu? Ó, eu tirei um zero para poder facilitar minha conta. Dá 780. Então, quer dizer que na letra B, eu vou fazer o quê? 800 menos 780. Sobra quanto? 20 gramas. Então, botar aqui, ó, sobram 20 gramas. Aqui só dá para colocar mais uma colher. Vamos lá, anota aí, dá um print e anota. Que se por um acaso o professor mudar, já está com o print aí garantido. Vamos lá, vamos mudar. Questão de número 3. Uma fábrica produziu 7.892 tabletes de chocolate que devem ser distribuídos igualmente em 36 caixas. A. Quantos tabletes de chocolate serão colocados em cada caixa? Vamos lá? Então, a gente vai ter que fazer uma divisão. Vamos pegar 7.892 dividido por... Isso. Vamos pegar aqui, vamos fazer a nossa continha. 36 vezes 2 dá 72, então dá 2. Então, menos 72. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma conta de divisão de forma diferente? Porque tem gente que faz assim também. Então, olha lá, 78 menos 72, sobram 6. Vou baixar o 9. Vai dar 1, não é isso? Vou botar aqui menos 36. 9 menos 6 dá 3. 6 menos 3 dá 3. E aí vou baixar o 2. 332. Eu vou pegar o 36 aqui e vou fazer uma pequena tabuada. Vamos colocar aqui o 5, porque eu já sei que 5 vezes 30 dá 300. Ó, dá 0, porque 5 vezes 6 dá 30. Ou dá 5 o quê? Dá 9. Vou botar 5 o quê? 9. Vezes 9. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 3, 27. 27 mais 5, 32. Dá 324, ó. Chegou pertinho. Então, menos 324. Aqui eu tenho 12, não é isso? Aqui ficou 2. 36 vezes 9 para o número que chegasse mais perto de 332, Agatha. A gente está fazendo a divisão. 12 menos 4.
Não foi 19. Ó, eu estou multiplicando 36 por 9. Onde é que você está vendo 19? Então, eu já estou no final da divisão. 2 menos 2, 0. Pronto. Resolvemos a letra A. Quantos tabletes de chocolate serão colocados em cada caixa? Pronto. Então, resposta da letra A, 219 chocolates. Então, serão 219 chocolates por caixa. Letra B. Vai sobrar chocolate? Qual é a resposta da letra B? Sim. Quantos? Pronto. Letra B, sim. 8 chocolates. Dá um print e anota aí. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 4. Questão de número 4 temos aqui. Escreva os 8 primeiros múltiplos de 12, não é isso? 23 e 45. Então ele quer os 8 primeiros, não é para a gente colocar lá reticência, porque a gente sabe que o conjunto é infinito, mas ele só quer os primeiros. Então, vamos lá, múltiplos de 12. Os múltiplos, o conjunto dos múltiplos sempre começa por quem? Por 0. Quem começa por 1 é o conjunto dos divisores. Como é que a gente faz? Pega o número 12 e começa a multiplicar pela sequência dos números naturais. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. E aí a gente vai. Ok? Então ele quer os 8 primeiro. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 72. E sempre vou acrescentando mais 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais um. Qual é o próximo? 80. Isso. Tá aí os 8 primeiros múltiplos de 12. Vamos agora os múltiplos de 23. A mesma coisa. Começo por 0 e vou fazendo pela sequência. 23 vezes 0, 0. 23 vezes 1, 23. Para você não ficar preso à multiplicação, mas você sabe que vai usar vai acrescentando mais 23. 23 vezes 2, 46. Entendeu? 23 vezes 3, aí eu vou adicionando mais 23. 69. Mais 23, 92. Mais 23, 100 e... Isso. Mais 23, já tem os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. 100 e... Isso mesmo, 161.
Agora vamos aos múltiplos de 45. 0, 45. Desliga o microfone, gente. Só liga quando falar, porque fica o som ambiente aí. Vamos lá. 45, depois 90, depois 135, mais 45, dá quanto? 180, depois 225, mais 45, 270. Já tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. 315. Pronto. Tá aí. Pronto, vou esperar. Dá um print. Oi. Isso. Pronto, fez a correção, não foi? Vou aguardar, não se preocupe não. Mas sempre dá um print, gente. Porque se por um acaso eu tirar, você já tem salvo aí. Vamos lá? Printa aí. Saindo. Questão de número 5. Questão de número 5 temos o seguinte. Identifique as afirmativas verdadeiras e marque um X na coluna da direita. Então ele só quer que a gente marque o X nas que são verdadeiras. Primeira afirmativa. O conjunto dos múltiplos de 9 é infinito. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Isso. Vamos lá. O conjunto, exceto do zero. Do zero é finito. Vai ficar claro. Bora lá. O conjunto dos múltiplos de 1 é unitário. Só tem um elemento. É falso, então a gente não marca um X. Ele é infinito. Ok? O conjunto dos múltiplos de 1 é infinito. Aí vem, o conjunto dos múltiplos de 0 é finito e unitário. Ah, tá vendo? O zero, o conjunto dos múltiplos de 0 só tem ele mesmo, só tem o zero. Ele é finito e unitário. O menor múltiplo, ou seja, o MMC de qualquer número é 0. É sério, gente, isso é falso. O menor múltiplo é 0, gente. Então é o quê? Tá todo mundo perdido. O menor múltiplo, vocês estão confundindo MMC com MDC. E aí? É verdadeiro ou falso? Analisa aí. O menor múltiplo é MMC ou MDC? MMC. Múltiplo. Qual é o menor? A gente começa sempre por qual número os múltiplos? Leia a questão agora. É verdade. Agora leia a próxima. O maior múltiplo de qualquer número
É ele mesmo. Quem é o maior múltiplo de qualquer número? Não tem, não é isso? Porque o conjunto dos múltiplos é infinito. Se ele falasse assim, ó, o maior divisor de qualquer número é ele mesmo, aí seria verdade. Entendeu? Aí tem que prestar atenção nas palavras. Essas palavras que enganam. Vamos lá. Saindo daqui, vamos para a questão 6. Na questão temos o seguinte. Múltiplo? Dificuldade. Bora lá. A seguir são apresentadas 3 cartelas de bingo. Qual das cartelas possui a maior quantidade de múltiplos? Se ele só quer múltiplos, não é isso? De 5, vamos circular. Vamos pegar aqui, ó. Vamos começar pelos múltiplos de 5. Na primeira cartela. Hã? Hã? Quem mais? Hã? E o 70, não é isso? Aqui tem 5, não é isso? Bora lá. Vamos ver para verde agora. Os múltiplos de 5. 50. Quem mais? Pronto. Então, a verde já perde para azul. Vamos para a amarela. 5. O 60, o 70, não é isso? Quem mais? Tem mais algum? Qual das três cartelas tem a maior quantidade? A azul. Qual foi a parte difícil aí? Tá vendo? É prestar atenção. Bora lá. Múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35. É só você procurar quem é divisível por 7. Bora lá. Na cartela azul. É a mesma coisa que a gente fez com 5. 7, 35, 47 não. Não existe nenhum número multiplicado por 7 que dá 47. Você 7, 42. Tá vendo? Como? Aparece 42 aqui 2 vezes? Pronto. Depois, 74? Não é não. 74 não é não. Quem mais aqui? 70. Pronto. E acabou. Aqui acabou, não tem mais. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 também. Vamos para a cartela verde. Os múltiplos de 7. 14. Isso. Cadê 49? Aqui, 49. Ô, gente, peraí. Eu saí, bora lá. No azul foram 5, não foi isso? Que a gente encontrou. Vou anotar aqui, foram 5. Deixa eu anotar aqui no verde de novo. O 14, o 28. Quem mais aqui? O 49. Pronto. Não, mais ninguém, não é isso? Mais ninguém. Então foram 3. Pronto. Vamos ver o amarelo. Múltiplos de 7. 14, 21, não é isso? 42, 70. Quem mais? Não, 27 não é não. O 7, 63. Muito bem. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente não precisa nem procurar mais. Quem foi que ganhou? O amarelo com 6, não foi isso? Deixa eu botar aqui azul
Agora aqui foi o amarelo. Vamos agora ver os múltiplos de 11. Os múltiplos de 11 é mais fácil de encontrar. Vamos lá. Aqui, 44. Mais algum? Nenhum, não é isso? Só ele. No verde, quem mais aqui? 44, 66, 11. Somente. Então aqui tem 3. Vamos para o amarelo. O 11. Pronto, cadê o 22? Deixa eu procurar aqui. Pronto, não tem mais nenhum. Então, múltiplos de 11, o verde. Difícil? Foi questão difícil? Aí, tá vendo? Cada um ganhou um. Vamos lá, vamos para a próxima questão e última. Isso aqui também é fácil, é só lembrar das regrinhas. Temos aqui o seguinte. Nas circunferências correspondentes às afirmativas, escreva V se a afirmativa for verdadeira ou F se a afirmativa for falsa. Vamos lá. O conjunto de divisores de qualquer número é finito. Falso. Quem seria o conjunto infinito? Isso. É isso? Pronto. Eu vou ler mais uma vez. Ó, preste atenção, para vocês não ficarem confundindo múltiplo e divisores. O conjunto de divisores de qualquer número é infinito. Lembra que o conjunto... Peraí. Ó, lembra do seguinte, o conjunto dos divisores, não é isso? O conjunto dos divisores sempre começa por 1 e termina por quanto? Pronto. Então ele é divisor de todos os... O número 1 é divisor de todos os divisores. Então se ele começa por 1 e termina por ele mesmo, não é isso? É finito. Então é verdadeiro ou falso? Pronto. Aí acontece o seguinte, aí tem uma regra. O número 1 é o único, preste atenção no que eu vou falar. O número 1 é o único que possui infinitos de todos os outros números naturais, exceto o zero, não é isso? Possui finitos, números, possui divisores finitos, porque começa por 1 e termina por ele mesmo. Mas ele está dizendo assim, ó, o conjunto dos divisores de qualquer número é finito. Não é de qualquer número, porque o do número 1 é infinito. Então, é falso. Você tem que ler e entender. Não é porque confusão não, Agatha. É porque você tem que saber, olha, todos os divisores, qualquer número, exceto o número 1 e o número 0, é finito. Se ele falasse assim, ó, exceto o 1 e o 0, é finito, então seria verdadeiro. Então, o conjunto de qualquer número é finito? É falso. Ok? Pronto. O único divisor de 1 é ele mesmo. É verdadeiro ou falso? Por quê? Prestou atenção. Prestou atenção, tá vendo? Bora lá. O menor divisor de qualquer número é 0. O menor divisor é 1, gente. É falso. É falso.
O menor divisor de qualquer número é o número 1. É verdadeiro. Vá lá. É divisor, é menor divisor. O maior divisor de um número diferente, tá vendo? De 0 é ele mesmo. Verdadeiro. O maior divisor do 0 é ele mesmo. E aí? É falso. Ele possui infinitos. Bora lá. O número 37 possui apenas 2 divisores. Verdadeiro ou falso? Por quê? É verdadeiro. Por quê? Isso! Muito bem, porque ele é um número primo. Então ele só possui 2 divisores. E o último, o número 50 possui 5 divisores. Aí a gente vai ter que fazer o cálculo. Vamos botar aqui os divisores de 50. Vamos lá. Os divisores de 50. Vamos comparar. Começa com 1, lembra? E termina com ele mesmo. Não, ele é par. Então vem 2. Pronto, aí vem o número 5. Depois, isso. 25. 15, não, 25, ó. Lembra da regra? 5 vezes 10, 50. 2 vezes 25 dá 50. E 1 vezes quanto? 50. Terminou com... Quantos divisores ele tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele diz que tem quantos? Ele diz que possui 5. É falso. Pois é. Deixa eu colocar aqui um falso direitinho. Bom, eu vou tirar a dúvida rapidinho de Raíssa, de expressão numérica. Depois, a gente vai para o assunto novo. Olha só. Isso. Mas o que ela está querendo é a expressão numérica. Então vamos ver aqui. Ó. Vou colocar uma expressão numérica com todas as 4 operações. Mas antes de mais nada, eu vou perguntar para vocês, antes de eu colocar um exemplo aqui de expressões numéricas, Raíssa, você tem que ter ideia de uma coisa. Primeiro, para toda vez que eu resolver uma expressão numérica, eu tenho que saber e eu tenho que entender a ordem de resolução de expressão numérica. Quando aparecem apenas as operações matemáticas, primeiro eu resolvo quem? A potenciação para a classe inteira. Todo mundo pode participar, porque é assunto também do teste, da prova, desculpe-me. Depois, isso. Em qual ordem? Isso. Multiplicação e divisão na ordem que aparece. E por fim, pronto, adição e subtração. Em qual ordem? Pronto. Então, para as operações, é assim que eu vou resolver. Depois, se dentro das expressões numéricas eu tenho, além das operações matemáticas, eu tenho os sinais de associação, quem é que eu resolvo primeiro? Parênteses. Isso. Isso. Depois colchetes. E por último, chaves. Então, essa é a ideia.
eu tenho que ter expressão numérica. Se eu tenho expressão numérica para poder resolver, eu tenho que ter essa ideia daqui. Certo? Então vamos a algum... Eu vou dar 2 exemplos, eu não posso passar disso não, porque a gente tem muita coisa ainda para fazer. Vamos lá então. Vou colocar aqui o primeiro exemplo. Eu tenho essa expressão numérica. Bom, aí eu tenho algumas operações e eu tenho potenciação. Por regra, eu vou resolver o quê? Eu posso resolver essa potência, posso resolver essa potência, posso resolver esse parênteses, tudo na mesma linha, porque eles são prioridades. Ah, mas professor, se eu tenho tudo aí ao mesmo tempo, eu posso resolver potência e parênteses? Pode, porque elas são as prioridades. A gente acabou de ver, ok? Na lista de prioridade, quem é que vai ser resolvido primeiro. Então vamos lá. Então na primeira linha eu vou resolver as potências e ao mesmo tempo eu posso resolver aqui, ó, o parênteses, porque nós vimos que ele também é prioridade de resolução. Então eu tenho 49, que é 7 ao quadrado. Não esquecendo, por favor, que 7 ao quadrado não é 7 vezes 2, para não botar 14. Menos, abre colchetes, 5 vezes toda a potência elevada ao expoente zero é igual ao quê? 1, não é isso? Mais, aí eu venho 13 menos 8, 5 elevado ao quadrado. Ó, o resultado, tá vendo aqui? O resultado desse parênteses vai ser elevado ao quadrado. E aí eu concluí o parênteses, que eu resolvi no interior dele. Vou repetir o 49 menos 5 vezes 1. Ele agora não é prioridade, porque eu vou resolver a potência. 5 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 25. Pronto, aí eu tenho 49 menos, e aí eu venho para resolver o que? A multiplicação. 5 vezes 1 é 5, mais 25. Só me restou agora o que? Dentro do colchetes, que eu vou finalizar ele agora, resolver essa adição. 5 mais 25 dá quanto? 30. Aí vai ficar o quê? 49 menos 30, 19. Então, gente, não precisa ter medo. Se você tem a ordem da resolução, você vai fazer seguindo essa ordem. Então, é meio que obedecer uma receita de bolo. Você tem aquela ordem de resolução. E a expressão numérica tem que obedecer esta regra. Entendeu? Se você não obedece a regra da receita do bolo, sai o quê? Um bolo solado, não é isso? Pronto, Raíssa. Então, você tem que colocar isso em prática. Ok? Qualquer dúvida que surgir, a gente vê depois. Aí vai ficar gravado aí. Aí você vê depois. Mas as outras aulas estão gravadas, Raíssa. Olhe lá direitinho que você vai ver. Vamos então? Eu quero que vocês... Pronto. Mas vamos lá, vamos prender lá não. Abre aí na página 83 do livro 1.
números decimais. Capítulo 2, nosso último capítulo. Vamos lá então. Os números decimais aparecem com muita frequência no nosso dia. Eles aparecem até mais do que os próprios números naturais que nós estudamos antes. Então, esses números decimais, eles estão mais presentes. Então, a gente já está expandindo o conjunto numérico. A gente está saindo do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números decimais, que vocês vão conhecer ele mais adiante com um nome chamado conjunto dos números racionais. Então, vocês já sabem, por que eles são decimais? Esses decimais são números que podem ser escritos na forma de fração, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Okay? Então, se observarmos com atenção, estamos rodeados de quantidades fracionárias. Por exemplo, usamos os números decimais para representar frações do real, por exemplo, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos. Quando medimos nossa altura, 1,65 m, 1,54 metros. A nossa temperatura, 36,5 graus Celsius. A nossa massa corporal, 45,80 kg. A distância percorrida de um trajeto, 42,5 km, e muitas outras situações. Então, nesse capítulo, o que a gente vai estudar é basicamente os números decimais e todas as formas dele. Então, você vê aí exemplos. Um termômetro, que mede a temperatura, moedas, que trabalha com o nosso dinheiro, nossa moeda, o real, a altura representada na letra C. E aí vocês vão entender por que são números que eu posso escrever na forma de fração. Escrita e leitura de números decimais. Isso aqui tem que prestar atenção, ok? Porque a gente vai entender como é que se escreve e se faz a leitura de número decimal por conta dessas frações aí. Os números decimais são forma de representar frações decimais, isto é, frações com denominadores 10, 100, 1000. A gente diz que o denominador é uma potência de 10. Ok? Por exemplo, o 10 é o número 10 elevado ao expoente o quê? 1. O número 100 é o 10 elevado ao quadrado. Então, vamos lembrar aqui por que o 100 é o 10 ao quadrado? Quem me diz aqui por quê? Não, 10 vezes 10. Não precisa 10 vezes 10 vezes 10. Não. 10 vezes 10 dá 100. Pronto. Então, 10 ao quadrado é 100. Então, por isso que a gente diz que 100 é uma potência de 10. O número 1000 é 10 elevado ao cubo. Lembra da regra da potência de 10? O expoente vai determinar o número de zeros que eu tenho. Tá vendo? Então, 10 ao cubo é 1000. Então, quando a gente fala 10, 100, 1000, eles são chamados também potência de 10. O denominador vai ser uma potência de 10. Então, se o denominador for 10, ou seja, ele tem uma casa decimal, eu leio décimos. Se a parte decimal ou o denominador for 1000, eu leio a parte decimal como milésimo. Se o denominador for 100 ou ele tiver duas casas decimais, eu leio centésimo. No caso aqui, eu tenho 1 centésimo. Se eu tenho no denominador o número 10.000, ok? Ou seja, 4 casas decimais, eu leio décimo de milésimo. E aí vocês vão ver daqui a pouco e vão aprender cada um deles. Vamos ver? E aí vocês vão ver essa tabela aí na página seguinte. E eu vou dar exemplos mais aqui. Vamos lá. A leitura de um número decimal é feita de acordo com o número de casas decimais, como eu falei para vocês, após a vírgula mostrada, conforme o quadro. E aí ele dá um exemplo, olha só. Veja como lê o número 23,456. Quando vocês forem colocar o número 23,46, okay, o que é que vai acontecer? Esse na parte inteira, ou seja, antes da vírgula, o número 23, ele vai se posicionar da seguinte maneira. Deixa eu colocar um preto aqui para poder aparecer.
Então, o número 3 ele vai estar nesta posição aqui, ó, da unidade. O número 2 vai estar aqui, a vírgula vai estar aqui, não é isso? E aí eu venho 456. 4, 5, 6. Se vocês repararem, o 6, que é o último algarismo, tá vendo aqui na parte decimal, ele caiu em qual parte da casa decimal? No milésimo, não foi isso? Então, eu tenho duas formas de ler. Ou eu leio 23 unidades e 456 milésimos, ou eu leio 23 inteiros, 456 milésimos. Essa parte inteira eu posso ler de duas maneiras. Eu posso ler unidade, 23 unidades, ou posso ler 23 inteiros, ok? Então, você vê que o livro colocou aqui, ó, 23 inteiros e 456 milésimos. A parte decimal, você vai observar onde o último algarismo caiu. Então, o último algarismo caiu na parte do milésimo. Então, eu leio 456 milésimos. Vamos ver alguns exemplos? Eu vou colocar aqui e vocês vão me dizer como é que eu leio. Por exemplo, 7,2. Como é que eu vou fazer a leitura desse número? Vamos botar aqui, ó, na tabela. O 7, está vendo lá na parte inteira que ele apareceu? Na parte azul. Então, eu tenho 7 unidades ou 7 inteiros. Eu vou pôr a vírgula. E o 2 foi para a casa dos décimos. Como é que eu faço a leitura desse número? Pronto. Não precisa falar vírgula. Então, você lê 7 inteiros e 2 décimos. Ok? Você fala ou 7 unidades e 2 décimos. Não fala vírgula. Muito bem, corretíssimo. Vamos ver o outro aqui. Aí eu tenho uma coisinha importante. Se a parte inteira é um número 0, eu não vou me preocupar em ler a parte inteira. Eu só vou ler e escrever a parte decimal. Então, portanto, 0, olha só, ele está na parte inteira. E toda vez que eu tenho 0 na parte inteira, eu vou me despreocupar justamente com ele. Eu só vou ler a parte decimal. Portanto, nesse caso aí, como é que eu faria a leitura desse número? Muito bem, porque o último algarismo, que é o número 5, caiu na casa dos centésimos. Então, a leitura correta dele é 25 centésimos. Nada de fazer leitura assim, ó, 0 inteiros nem 0 unidades, ok? Se a parte inteira for 0, você só lê a parte decimal. Então, o correto é 25 centésimos. Como é que seria a leitura desse número? Não, não, o outro. Isso, isso. Pronto. E Agatha, cuidado, olha o que eu falei para vocês. Não se lê 0 inteiro. Ok? Muito cuidado, não se lê 0 inteiro. Eu leio somente a parte decimal. Então, ali é 25 centésimos. Então, quem fez a leitura? 11 inteiros, 406 milésimos, correto. Vamos ver o outro aqui. Como é que eu faria a leitura desse último número? Vou botar aqui ó, na tabela, ó, preste atenção na tabela. Os números aparecendo, tá vendo? Isso! Então, vocês já aprenderam que eu não leio a parte inteira quando for 0. Então, eu leio 1005 décimos de milésimo. Muito bem. Dúvidas? Alguma pergunta? Fácil, né? Muito fácil. Vamos lá. E aí eu tenho a questão de número 1. A questão de número 1 eu vou fazer, e aí vocês fazem a letra A, eu vou fazer a letra A, vocês vão fazer a letra B. É bem fácil. Escreva como lemos cada um dos decimais que aparecem nas operações apresentadas a seguir. Na letra A, o 3,28, como é que eu faço a leitura dele?
Isso. 3 inteiros e 28 centésimos. Então, vai lá, bota aqui. É isso que vocês vão fazer. Então, ele quer que você, ó, escreva como se lê cada um desses termos. Então, eu leio 3 inteiros e 28 centésimos na letra A. Vou botar aqui. Na letra B, ou na letra B não, o 2,1, como é que eu leio? Um décimo, 2 inteiros, porque eu tenho vírgula 1. Esse 1 caiu na primeira parte decimal, é a primeira casa decimal, então é décimos. Então eu leio 2 inteiros e 1 décimo. Esse 0023, como é que eu leio? Muito bem, 23 milésimos. E por fim, como é que eu leio o último aí, 5,403? Pronto, 403 milésimos. Anota aí e faz a letra B na outra página. Um minutinho aí para fazer. É fácil, não? Vamos lá. O primeiro número aí seria o quê? 12,5. Isso. Quando o professor fala assim, ó, 12,5, essa é a forma, não é isso? Chamada popular de fazer leitura de números com vírgula, de números decimais. E a forma convencional, que é a forma correta, que a gente não usa o tempo inteiro, seria o quê? 12 inteiros e 5 décimos. Muito bem. 12 inteiros e 5 décimos. O outro, eu tenho 4 inteiros e o quê? Pronto. 825 milésimos. E o último, qual é? Isso, 7 inteiros. 675 milésimos.
Pronto, vamos fazer só mais uma questão aqui juntos dessa página, que é fácil, é só leitura que a gente vai passar para outra parte aqui. Vai lá, copia aí. Mesmo assim, copia porque o print ele não fica na memória o tempo inteiro não, vocês apagam. Estou dando tempo para copiar. Dá um print é porque se eu apagar antes. Não, não precisa não. Se você já copiou, não precisa printar não. Vamos lá, vamos dar continuidade. Posso? Vamos lá. Nossa última questão desta página, que a gente tem mais ainda. Uma companhia de cruzeiros marítimos está cruzando os mares com uma nova embarcação que possui as seguintes características. São 228,81 mil toneladas, não é isso? Brutas de embarcação. Quando eu falei com vocês 228,081, essa é a forma ok? A forma popular de ler o número com vírgula, ok? Se eu quisesse a formal, seria o quê? 228 inteiros e 81 milésimos, não é isso? Só que a gente perde tempo usando isso. Mas vamos lá. Cujas medidas alcançam a marca de 72,56 metros de altura, equivalente a um prédio de 24 andares, 65,6 metros de largura e 362 metros de comprimento, 38 metros maior do que a Torre Eiffel deitada. Imagine, essa é uma embarcação, é maior do que a Torre Eiffel se ela estivesse deitada. Os números continuam impressionando quando olhamos a sua parte interna. 24 elevadores para hóspedes, 18 decks, 42 bares e lounges, com 184 barman. Letra A. Todos os números que aparecem no texto podem ser classificados como números naturais? E esses números aí com vírgulas são números naturais? Ah, tá vendo aí? Pois é. Então, o que ele está perguntando é: todos os números que aparecem no texto podem ser classificados como naturais? Sim ou não? Não. Por quê? Pois é. Não, você poderia responder assim, ó. Alguns deles são decimais. Então, o que ele está dizendo aqui, todos. Todos são naturais? Não. Alguns deles são decimais. Bota aqui, ó. Alguns deles são decimais. É porque quando eu escrevo para cá para o canto, a minha canetinha ela não consegue, ela distorce a minha letra. Quando você vê minha letra saindo toda louca daquele jeito, é porque eu escrevo no canto, aí ela distorce. Aí eu evito escrever ali. Entendeu? Vamos lá. Letra B. Escreva nas formas convencional e popular como se leem os números que aparecem na reportagem apresentada. Vamos ver, vou colocar aqui, ó, vou colocar dois números, não precisa de colocar todos não. Letra B. Letra B, o número é esse aqui, ó. Eu quero o 72,56. A gente vai escrever ele na forma popular e na forma convencional.
botar aqui, ó, forma popular. Como é que eu leio esse número na forma popular? Isso. 72, vírgula. Não, a forma popular, Agatha, é a forma que a gente geralmente faz a leitura do número decimal no nosso dia a dia. Você fala no dia a dia 72 inteiros e 56 centésimos? Você fala assim? Pronto. Então, a gente fala como 72,56, não é assim que a gente fala? Então, essa é a chamada forma popular. E agora a forma convencional. Bota aqui, ó. E a forma convencional? Isso. Então eu leio 72 inteiros. E 56 centésimos. Pronto, a gente não vai perder tempo, não precisa não. Eu só quero que vocês entendam, não precisa a gente escrever todos não. Entenderam qual é a diferença entre forma popular e a forma convencional? Pronto, então a gente não precisa escrever todos não. Aí vai ficar a questão 3 para vocês resolverem em casa, a gente vai avançando aqui. Como Oi. Centésimos, olha lá. Está escrito lá, ó, 56 centésimos. Porque ele está na segunda casa decimal, 6. Vamos lá? Posso apagar? Essa questão 3, vocês vão fazer depois. Oi, pode falar? Era hoje, eu botei até sexta-feira. Pronto, eu botei até sexta-feira, para quem não fez. Se não entregar até sexta-feira, eu sinto muito. Quinta-feira já vai a atividade que vai ser um quiz que vocês vão fazer. Vocês vão receber no post um link. É individual, vão ser 2 dias de quiz. Vale 4 pontos. No primeiro dia vale 2 pontos, no segundo dia vale 2 pontos. Vocês vão receber a instrução. O quiz é marcar uma resposta correta apenas. Só de marcar, não tem que mandar cálculo, não tem que fazer nada. Só vai responder. Isso. Não, você responde no mesmo dia e envia. Pronto, entrega. Se passar do dia, não tem outro, ok? Aí o quiz não pode levar mais do que um dia. Ele se desfaz quando termina o prazo. Vamos lá. Vou mandar na quinta-feira o link. Luísa vai avisar para vocês. Vocês vão receber ele pelo Escola Web. Ok? Vocês vão ter o horário para poder responder. Vamos lá. Representação dos números decimais na reta orientada. Assim como os números naturais, podemos representar os números decimais em uma reta orientada. A régua escolar que usamos para medir comprimentos nos dá a ideia dessa representação. Observe na imagem a seguir, okay, que entre dois números naturais podemos localizar um número decimal. Então, por exemplo, se você observar,
na reta, na régua, tem esses tracinhos aqui, ó. A cada número natural entre 0 e 1, você vê, observa que ele foi dividido em 10 partes iguais. Então, quer dizer que entre 0 e 1, eu tenho esses tracinhos aqui que correspondem aos décimos. Então, se você reparar também, do 0 até 1, eu tenho quantos tracinhos? 10. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Ah, professor, e esse tracinho daqui, entre o 0 e 1, esse tracinho maior aqui que está no meio, ele corresponde à metade. Conte aí quantos tracinhos vai até esse traço do meio. Quantos são? 5. Então, ele corresponde a 0,5. Entendeu? Ah, então, professor, daqui entre esse 1 e esse 2, esse do meio aqui corresponde a que número? 1,5. Ah, mas aqui, ó, eu tenho esse tracinho aqui, ó, esse segundo tracinho que está logo depois do número 3. Eu vou ter a parte inteira, que é o número 3, e a parte decimal, que é o 2. Então, eu tenho 3,2. E assim você vai entender. Então, pela régua numérica, essa régua, essa reta que foi traçada aí, ele parou em qual número? Quantos centímetros tenho aí? Ó, não, a vermelha, a parte vermelha. A parte vermelha. 7, isso, porque ele caiu no terceiro, tá vendo, ó? No terceiro tracinho aqui, então eu tenho 7,3 centímetros. E assim eu vou observando. Se a régua parasse aqui, se essa reta parasse aqui, nesse tracinho, que número teria aqui? Muito bem, 9,6. Então, a régua é a melhor coisa para a gente entender o número decimal. Então, você tem a parte inteira, que é o número 9, e a parte decimal. Por que a parte decimal? Porque você tem aqui, ó, entre o 9 e 10, foi dividido em 10 partes iguais. Então, é a parte decimal. Então, é a sexta parte, esse tracinho daqui, de 10 que foram divididos. Entendido? E aí vem, ó. Oi. Calma, calma, Agatha. Bora lá. Olha aqui, ó. Um exemplo maior aqui, ó. Pronto. Vamos imaginar minha régua. Entre 0 e 1 foi dividido em quantas partes? Em 10 partes iguais. Como é que eu vou saber que foi dividido em 10 partes iguais? Conte quantos espaços eu tenho aí entre os tracinhos. Ó. Eu vou contar o número de espaços. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Bom, voltando aqui. Quantos espaços eu tenho aqui entre o 0 e o 1? 10. Entre 0 e 1, eu tenho a parte inteira, que é o 0. Tá vendo? E essa setinha aqui, ele parou exatamente no oitavo tracinho. Então, eu tenho 0, que é a parte inteira, vírgula 8. Como é que eu leio? 8 décimos. Aí você vai ver aqui, ó. Entre 2 e 3, também se dividiu em 10 partes iguais. Por isso que a gente chama de decimal. Tá vendo? Se eu dividir em 100 partes iguais, é a parte dos centésimos. Então, você tem o seguinte. Entre 2 e 3, eu tenho a parte inteira, que é o 2 inteiros. E o tracinho está marcando exatamente o segundo tracinho depois do número 2. Então, eu tenho 2,2. Então, Agatha, se eu marcasse para vocês uma seta aqui, ó, que número seria esse? Aí eu conto. Eu tenho 2 inteiros,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,7. Isso mesmo. Entre o 3 e o 4, eu tenho 3,5, que ele parou exatamente em cima do quinto tracinho. Então, eu tenho 3 inteiros e 5 décimos. E se eu parasse aqui, 3, seria 3, quanto? 9. E isso, 3 inteiros e 9 décimos. Vamos lá. Não é só isso não, tem mais. Pois é. Vamos localizar aqui alguns números. Oi? Não, agora não está no livro não. 0,6. Onde é que esse 0,6 estaria? Entre quais números naturais? Entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3 ou 3 e 4? Exatamente no sexto tracinho, não é isso? Então ele estaria aí? Está correta a posição dele? Sim. E o 3,7, ele estaria entre quais números? Pronto. Qual deles seria o tracinho? Isso. Está na posição correta, 3,7? Pronto. Vamos ver aqui. Agora preste atenção nesse daqui, que eu já tenho décimos. Eu tenho 0, 0,1, eu tenho 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Significa que entre 0 e 0,1 eu também dividi em 10 partes iguais. Então, que número seria esse daqui? Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Seria o terceiro tracinho, concorda? Seria 0, mas se você colocar 0,3, está errado, porque 0,3 está aqui. Isso! Por que é 0,03? Porque 0,3, ó, ele é maior. Esse aqui é menor do que 0,3. Ele está entre 0 e 0,1. Pronto. Então, nesse caso daqui, esse número aqui seria quanto? Eu tenho 0, 1, e depois do 1, qual é o tracinho que eu estou marcando aqui? Então, eu tenho 0,16. Vamos ver se vocês compreenderam. Eu vou marcar um aqui e vocês vão me dizer que número é esse. Que número é esse aqui? 0, eu já ouvi a resposta certa. 43. Muito bem, 43 centésimos. E por fim, que número é esse daqui? Muito bem, 0,68. Corretíssimo. Vamos lá. Vou colocar mais um aqui. Pronto. Aqui eu tenho o seguinte. Agora eu não vou falar mais nada, eu vou querer que vocês me digam. Eu vou marcar uma posição e vocês vão me dizer que número é esse. Que número é esse aqui? Olha, está entre 7,1 e 7,2. Muito bem, 7,16. E o último? Que número é esse aqui? Corretíssimo aí. Tá vendo? Vocês aprendem rápido. Vamos lá. E comparação, para a gente finalizar a nossa aula. Para comparar, vocês já sabem que para comparar a gente utiliza o sinal maior que, menor que. A gente tem 3 minutos, dá tempo. E vocês sabem que para comparar os números decimais,
eu posso usar uma regrinha aqui, ó, que eu vou explicar para vocês. A gente pode colocar 0 na parte decimal se a parte inteira for igual. Ok? Vou mostrar para vocês cada um deles aqui. Por exemplo, eu quero comparar o 7,2 com 7,02. Mas aí eles não têm a mesma quantidade de casas decimais e a parte inteira é a mesma, tá vendo? 7 e 7. Quem é maior, quem é menor, 7,2 ou 7,02? E aí eu utilizo essa regrinha daqui, ó. Eu coloco um 0 aqui e aí eu só comparo a parte decimal. Eu esqueço a parte inteira porque ela é igual. É 20 ou é 0,2? Quem é maior? Então, eu posso dizer que 7,2 é maior do que 7,02. Tá vendo? Bora lá. E agora, nesse caso aí é fácil, porque a parte inteira a gente observa que são diferentes. Então, quem é maior, 25 ou 20? 25. Então, 25,7 é maior do que 20,75. Vamos ver aqui. Olha aí de novo. E agora? Aí você vê, a parte inteira é igual, que é 0. A parte dos décimos é igual. Mas você já vai ver na parte do centésimo. Você tem o 0 e você tem o 2. Não precisa copiar, não. O 0 e o 2. Quem é maior, o 0 ou o 2? O 2. Então, se você observar os dois últimos, ó, 0, 2, e aqui eu tenho 20. Então, esse de cá, o 0,420 é maior, não é isso? Então, 0,402 é menor do que 420. E finalizando nossa aula, e aí, quem é maior? Vocês estão vendo aí que é fácil de enganar vocês? Vamos utilizar a regra dos zeros, porque ele tem mais casa decimal, não é isso? É igual. É igual. Mesmo eu tirando os dois zeros, porque esses dois zeros depois aqui, ele não tem importância nenhuma. Eu posso tirar. Ele é igual. Vamos ver se vocês prestam atenção. E aí? 6,46 é o que em relação a 6,465? Maior, menor ou igual? Se você for utilizar a regra do zero, ó, 460 a 465, porque a parte inteira, o décimo e o centésimo são iguais. Só o milésimo que é diferente. Então, ele é menor.